Poucas são as cortes no mundo, cortes superiores, que têm esta competência. Que se confie a um órgão qualquer do Ministério da Justiça, sequer órgão da Justiça deve ser. Porque fazem-se os acertos hierárquicos. E já se viu que nem lá eles se entendem. Porque neste caso do CONARE, se viu que era um órgão administrativo que negou a condição de refugiado. E que depois houve a revisão, o decreto, o ato revisional por parte do ministro da Justiça. Não sei de nenhum exemplo, e gostaria de que me ilustrassem, se houver, de uma ordem de extradição, uma extradição concedida pelo Supremo Tribunal Federal que não tenha sido executada pelo Poder Executivo. Senhores ministros, perdoem a minha impertinência, mas eu li e reli o parecer oferecido pela Advocacia da União ao senhor Presidente da República, e ali não encontrei menção a qualquer razão ponderável, a qualquer indício que nos levasse à conclusão de que o extraditando fosse ser submetido a condições desumanas. O parecer da Advocacia Geral da União é uma das maiores calamidades que já foram escritas neste país sobre um tema jurídico. De início, porque ele é extremamente inseguro. Ele joga com insinuações e com suposições. Talvez, quem sabe, salvo o melhor juízo, ele poderia ser prejudicado, não havendo isenção no tratamento. E tudo isso é grosseiramente falso. A Itália é um país de justiça absolutamente confiável, absolutamente segura, e agiu com mais absoluta isenção no caso Battisti, como em outros casos derivados dos anos de chumbo. De modo que, enfim, juristas palacianos sempre dizem aquilo que o governante quer ouvir. E no caso da Advocacia Geral da União, diga-se de passagem, não pelo seu titular, mas por outras pessoas, disse o que o presidente da República queria ouvir. Durante todo o julgamento, enquanto dentro do plenário, os ministros discutiam teses jurídicas em torno da extradição do italiano Cesare Battisti, lá fora, manifestantes em defesa do ex-ativista político pediam a liberdade dele. Pessoas que viajaram de ônibus do Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro e outras partes do Brasil. Nós entendemos que o Brasil já concedeu anistia a todos nós há 31 anos atrás. É um absurdo um preso político no Brasil e ameaçado de ser devolvido para a Itália, quando nós sabemos que essas ações que foram imputadas a ele foram fruto de uma delação premiada. Ele não estava nem na Itália. O presidente Lula, no último ato do seu governo, negou a extradição. Battisti, como já disse a companheira, já tem o status de refugiado político no Brasil e, portanto, ele tinha que ser libertado imediatamente no dia 31 de dezembro, no dia seguinte que o Lula negou a extradição. São coisas que a gente vê no processo, né, que são coisas viciadas, né? A gente vê que realmente ele foi condenado, né, assim, sem direito à defesa, né, por coisas que são esdrúxulas. Se nós formos na Itália, nós vamos perceber que não tem pessoas batendo uma panela na rua, exigindo que ele fique no Brasil, que ele não volte para a Itália, porque lá ele vai ser perseguido, ele vai ter... Quer dizer, não há. A esquerda na Itália, ela é favorável que ele volte e cumpra a pena. Então, assim, criou-se uma atmosfera política, e aí eu estou falando não como especialista, mas, enfim, como cidadão, no Brasil, de uma minoria que viu nele um exemplo de um período, enfim, que nós também experimentamos, etc. E como se fosse aquilo uma coisa simbólica. Mas na Itália, hoje, isso para mim é muito emblemático. Não há, salvo, obviamente, um ou outro caso avulso, enfim, mas não há. Agora, temos que receber e admitir isso, na democracia. No próximo bloco, os debates no plenário sobre a liberdade de Cesare Battisti. Veja também a repercussão da decisão do Supremo, o fim de uma controvérsia jurídica que durou quase 4 anos.
O programa Grandes Julgamentos do STF mostra o passo a passo das discussões sobre a extradição do italiano Cesare Battisti, um ex-ativista político condenado por 4 assassinatos na Itália. No último julgamento no Supremo sobre o caso, depois de não conhecer a reclamação ajuizada pela República da Itália, os ministros começaram a julgar o pedido da defesa de Battisti para a imediata soltura. Está em jogo, neste momento, saber, com a devida vênia, se o extraditando, ou ex-extraditando, cometeu ou não crimes de homicídio. Eu, pessoalmente, durante o julgamento da extradição, me convenci que Cesare Battisti realmente cometeu crimes hediondos, crimes contra a vida, crimes que não estavam à época prescritos, crimes que ostentavam a característica da dupla tipicidade, portanto, entendi, e esta foi a decisão que prevaleceu, entendi que Cesare Battisti deveria ser extraditado. Mas, neste momento, não é essa a questão que está em jogo. O ato do presidente da República expressa uma verdadeira razão de Estado. É um ato que permanece rígido, portanto, nada mais resta fazer a esta Suprema Corte, senão determinar a expedição do competente alvará de soltura. O Estado estrangeiro, inconformado, ingressa, tenta prorrogar a discussão indefinidamente. O Supremo Tribunal Federal liminarmente rejeita essa discussão. O que nós temos a fazer? Eu, como juiz dessa corte, não tenho outra alternativa senão determinar a imediata soltura deste ex-extraditando. A matéria de fundo está vencida. E eu só tenho 2 palavras, ou melhor, um registro a fazer quanto à natureza da decisão do Supremo e também a natureza do ato de Sua Excelência, o Presidente da República. E esse registro é muito simples. Não fui aluno dos mestres Francisco Rezec e Mitrô Fraga. Fui aluno de Celso Albuquerque Melo, em Internacional Público. Voto no sentido da expedição imediata, que já tarda, do alvará de soltura. A votação sobre a liberdade do italiano Cesare Battisti foi marcada por momentos de tensão entre os ministros da Corte. No início da noite, mais de 6 horas depois do início dos debates, muitos abandonaram o voto escrito e, justificadamente, tentaram resumir as suas posições. Eu também vou pedir a juntada do voto, uma vez que a essa altura acho que não é o caso de fazer a leitura completa. A meu ver, não conhecida a reclamação e permanecido, portanto, do ato do Presidente da República, o que se tem agora a resolver é uma questão única. Se o alvará de soltura haverá de ser expedido por ordem deste plenário ou não, ou seja, a manutenção, já que o título sob o qual ele estaria preso já não pode prevalecer e compete a nós decidirmos sobre isso. A nossa decisão na extradição, em qualquer extradição, eu diria, só tem caráter, natureza constitutiva quando ela negar, porque aí as condições de formalidade pelo sistema belga que é adotado no Brasil realmente impedem que o presidente exerça aquela atribuição prevista constitucionalmente. Fora isso, a decisão, como já lembrou hoje o ministro Marco Aurélio, é declaratória e, portanto, não há que se falar numa execução coerente ou não com o que foi determinado pelo Presidente da República. Mas, principalmente, também lido pelo ministro Fux, no ofício encaminhado ao ministro da Justiça, está expressamente, de novo, que foi decidido por maioria reconhecer que a decisão de deferimento não vincula, e foi isso que foi encaminhado ao Presidente da República. Por isso, quando ele fundamentou, acolhendo as razões da Advocacia Geral da União, fundamentou sem uma vinculação determinada por este Supremo Tribunal. Eu fico muito à vontade para votar nessa mesma linha da soltura do paciente, como votei pelo não conhecimento da extradição e pelo caráter político, disse bem o ministro Lewandowski,
de soberania nacional do ato do presidente da República. Agora, isso é fazer do Supremo um nada, uma coisa nenhuma, uma associação recreativa, lítero, poética? Absolutamente, porque se o Supremo disser o caso não é de extradição, a decisão é vinculante. O presidente da República não pode extraditar. Disse Manuel Alceu Afonso Ferreira, notável jurista, advogado, quando era aluno da PUC há 30 anos atrás. O professor perguntou a ele: meu filho, em matéria de extradição, quem dá a última palavra? É o Supremo Tribunal Federal ou o presidente da República? E Manuel Alceu Afonso Ferreira, neto de Tristão de Ataíde, Alceu Amoroso Lima, respondeu: bem, se não, não. Se sim, talvez. Ou seja, se o Supremo diz não, é não, não se extradita. Se o Supremo disser sim, talvez, porque o juízo final é do presidente da República, no exercício da sua soberania. 30 anos atrás, Manuel Alceu Afonso Ferreira já dizia claramente que o processo de extradição é binariamente político e jurídico. O Supremo resolve o dilema jurídico, o presidente da República resolve o dilema político. Eu fico a imaginar, não quero ser bom profeta, aquele que acerta, mas eu fico a imaginar o tipo de lobby que vai se instalar agora para evitar a extradição, invocando qualquer dessas cláusulas abertas de tratados. Fico a imaginar. Aqui, ora por razão política, ali por outra razão de índole econômica ou coisa do tipo. Eu fico a imaginar, porque o que se está a consagrar é, sem possibilidade de controle, é a possibilidade de que a decisão do Executivo, e isto realmente, de novo, é aquela que só no Brasil, rescinda uma decisão do Supremo Tribunal Federal. O presidente do Supremo, o ministro César Peluso, e a ministra Ellen Grace seguiram o mesmo entendimento do relator do processo e votaram pela desconstituição da decisão do ex-presidente Lula e pela entrega de Battisti ao governo italiano. O tratado é a lei entre as nações. É a observância dos tratados que garante a paz. De modo que eu vejo com muita preocupação que o tribunal esteja se encaminhando no sentido de ignorar a existência de um acordo internacional solenemente firmado pelo Brasil, aprovado pelo nosso parlamento, interiorizado como legislação brasileira e, afinal, cuja aplicação, cuja determinação, cuja concordância entre o pedido manifestado pela República Italiana e este tratado já foi asseverado pelo tribunal. Eu creio que o senhor presidente da República de então foi induzido a erro por um parecer deficiente que não faz jus às tradições da Advocacia Geral da União. O senhor procurador, o senhor presidente da República contrariou um dos princípios basilares que regem as relações internacionais do Brasil, ou seja, o inciso 8º do artigo 4º, no que diz respeito ao repúdio ao terrorismo. O senhor presidente da República tem a faculdade incoercível de praticar, aí sim, um ato político como tal, quando pode submeter ou não ao Supremo Tribunal Federal o pedido de extradição. Se o presidente da República, no exercício desse poder, delibera submeter o pedido de extradição ao Supremo Tribunal Federal, a pergunta é: para que fim o submete? Para fazer uma consulta ao Supremo Tribunal Federal, transformando-o em órgão de consulta do Executivo? O tratado incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro é lei, é norma jurídica. E o senhor presidente da República, ao cumprir o tratado, nada mais faz do que cumprir a lei.